uma oportunidade de conhecer o vilão anestesista, né? Porque o povo tem medo da gente. É você conhecer, de personificar um pouco esse personagem que é o anestesista que vai aparecer lá no dia da cirurgia, que vai botar para dormir e eu só vou ver ele depois. A consulta pré-anestésica dá um pouco mais de proximidade do paciente ao profissional. Até humaniza um pouquinho mais, né? Humaniza, dá a oportunidade de quebrar um pouco esse gelo e dá a oportunidade do paciente tirar as dúvidas dele. Sim. Mas mais importante até do que isso é muito importante, mas mais importante do que isso é a gente conseguir antecipar risco. Fala, people! Retornando aqui com o nosso Suncast, né? Mais um convidado especial hoje. Antes da gente começar, eu queria deixar um aviso, tá? Por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem, deixem lá comentários, ative a notificação, deixem os comentários, o que vocês estão achando no nosso Suncast. O que vocês gostariam, talvez, de que a gente trouxesse convidados? Podem sugerir temas, podem sugerir nomes aqui de São Luís, né? Se for de fora de São Luís, a gente vai tentar trazer, a gente não vai medir esforços, né? Mas eu quero que vocês deem um engajamento lá pra gente fazer o Suncast pra vocês, tá? Na verdade, é o oxigênio, né, Júlia? É a combustão que mantém a gente continuar produzindo esse tipo de material. E só te interrompendo, além do Suncast no YouTube, a gente tem o canal no Spotify também, onde quem não tem a possibilidade de assistir online pode ouvir no carro. Eu, pelo menos, na maioria das vezes, eu ligo o Spotify no carro e vou no carro dirigindo ouvindo as besteiras que eu falei, o que eu podia ter melhorado. Às vezes você tá no trânsito, engarrafamento, bota o Spotify lá, liga lá no Suncast. E deixa rolar. Pra gente, qualquer tipo de visualização é importante. Vocês estão vendo aí que eu tô com o Saulo, né? Eu sou o Júlio, um dos sócios da SAN, cirurgião maxilofacial, para quem não me conhece. Vou deixar o Saulo se apresentar também. Eu sou Saulo também, sou cirurgião, trabalho com dor também, DTM, né? E hoje a gente tem um convidado especial, né? A gente tem o professor Osvaldo, que é um anestesista. Na verdade, quando a gente pensou em nomes, lá no começo, o primeiro nome que me passou na cabeça foi do Osvaldo por conta da questão de anestesia e dor. Então, além de anestesista, ele trabalha também com dor. E isso é legal porque muito do nosso público é paciente. E a maioria dos procedimentos que a gente faz é sobre anestesia geral. E ainda existe muito mito, como é que eu posso dizer? Muita lenda sobre anestesia geral, né? Então a gente falou, não, acho que nada melhor do que a gente trazer um anestesista para desmistificar, para esclarecer muito desses pensamentos que a gente ainda tem aí. Perfeito. Então, com vocês, o Dr. Osvaldo, que além de ser um excelente profissional, é um ser humano incrível. A gente trabalha muito junto lá num dos hospitais que a gente presta serviço, então a gente tem a possibilidade de conviver bastante com ele. E desde já a gente agradece, né, que ele tenha aceitado, tenha vindo, e vai ser incrível, não tenho dúvidas. Osvaldo, quem é o Osvaldo pelo Osvaldo? Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Saulo, Júlio, o Maurício, o Alisson, que não estão aí hoje. É difícil falar de si mesmo, né? É difícil, cara. É estranho. Só um detalhe, né? Aproveitar que Taylor Swift está aí, vocês podem chamar ela para um bate-papo. Bom, meu nome é Osvaldo Barbosa, eu sou médico anestesiologista com área de atuação em dor. Assim, falando um pouquinho de formação, eu me formei aqui na Universidade Federal do Maranhão, já tem alguns anos, melhor não comentar. Pra gente não saber a idade, né, Osvaldo? E tive o prazer de fazer residência de anestesia e fazer minha capacitação em dor na Faculdade de Medicina da USP. Daí retornei para o Maranhão em 2013 para 2014. E aí, desde então, trabalhando no serviço de anestesiologia clínica do Maranhão, que presta serviço para alguns hospitais aqui. E nesse meio tempo, eu acabei virando professor lá da Universidade Selma, há 3 anos aí com essa missão de educar, que é uma coisa que me dá muito prazer. E aí, paralelamente, sempre mantendo desde do doutorado,
Fiz doutorado também na Faculdade de Medicina da USP, e desde então mantenho minha linha de pesquisa, que vai sendo tocada aí agora com os alunos da Universidade de Selma. E aí lá nos locais que a gente trabalha, sempre tentando manter viva essa chama da pesquisa, que a Saulo sabe aí como é difícil, né? Difícil. Pouco valorizado aqui no nosso país, infelizmente. Pouco valorizado, pouco recurso, pouco tempo disponível para fazer, muita cobrança. Muita cobrança. Né? Você tenta inventar o impossível aí todos os dias, né? Verdade. Mas acho que é isso. Beleza. Faltou um detalhe, ele não falou que ele é baixista numa banda. Guitarrista. Perdão. Não ofende, não. Guitarrista na banda Netflix. Netflix. Né? Inclusive, eu vou fazer uma propaganda da banda. Posso, Oswaldo? Pode. Cara, a banda tem uma pegada totalmente diferente do que eu já tive a oportunidade de assistir. É uma banda... Tu já assistiu o show deles? Já tive a oportunidade. Eu te levei, foi. É uma banda que tem uma pegada meio retrô. Então, eles sempre tocam músicas de videogame, tem uma pegada meio nerd envolvida, assim, né? Músicas de videogame, às vezes eles tocam vinhetas de propaganda de tempos antigas, assim, que quando você ouve, caramba, cara, é verdade, tinha isso. Muito legal. Bem legal a proposta. Tem o Instagram, né? Que é @Netflix The Band. Tem previsão de ter um novo show de vocês? Vai ter pós festa junina. Concorrer com festa junina no Maranhão é difícil. É complicado. Então a gente, há muito tempo, a banda tem 5 anos, acredite ou não. Dá muito tempo que a gente tem essas férias durante a festa junina, porque não dá para concorrer. Então o começo de julho já deve ter programação. Tá. E Oswaldo, aproveitando esse início aí da nossa conversa, tu fizeste medicina e anestesia, né? Por que tu escolheste anestesista? Anestesia foi alguma questão pessoal? Conhece teu orientador, não Sim, conhece? Conheço. Orientador de Saulo, foi meu orientador e foi meu guru na medicina desde o início, que é o professor João Batista. Foi meu professor na UFMA, e eu comecei a brincar nesse negócio de dor no 3º período. Né? Agora tu entregou o Dr. João Batista, hein? Mas como eu não disse quando foi minha formatura... então não sabe. Mas a gente começou... Eu assisti uma aula de João, não conhecia, era aluno ainda do ciclo básico. Assisti uma aula de João num congressinho que teve lá, e ele dando aula sobre dor, né? Foi pioneiro aqui, né? Ninguém falava sobre isso na época. E eu fiquei, assim, ao mesmo tempo encantado com o assunto, foi uma coisa que mexeu comigo, e com a pessoa. Achei, a aula dele muito, muito, muito boa, assim, uma didática fora de série para o que eu tinha de comparativo naquela época. E aí a gente estava um grupo de alunos da mesma turma, e a gente decidiu tentar estudar esse assunto com um pouco mais de profundidade. Era uma época em que estavam surgindo as ligas acadêmicas na UFMA, era quase que uma moda assim, na época. Acho que ainda continua assim. E a gente decidiu conversar com ele e tentar montar a liga de dor daqui da Federal do Maranhão. Ele foi super atencioso com a gente, comprou a ideia, e a gente começou a trabalhar nesse período. Isso é 2003. E a gente começou a trabalhar, montou a liga. Na época a gente tinha que transformar a liga numa espécie de organização social, tinha que ir no cartório, registrar, tudo bonitinho. E aí fundamos a liga, eu fui o primeiro presidente da Liga de Dor em 2003, e aí desde então ficamos trabalhando juntos com pesquisa, com extensão, e acabei me envolvendo no dia a dia de trabalho dele, porque estava sempre com ele e resolvendo as coisas da liga e resolvendo coisas de trabalho. Comecei a frequentar o centro cirúrgico, né? E frequentando o centro cirúrgico não com o olhar de cirurgião, mas com o olhar do bastidor, né? Da anestesia. E as coisas que envolviam a anestesia, o que de ciência envolvia a anestesia. E aquilo, assim, me agradou muito. Ainda fiquei muito tempo em dúvida. Durante um bom tempo da faculdade, pensei em fazer neurocirurgia. Ficou naquela dúvida, mas no fim das contas foi mais forte pro lado da anestesia. Então o grande culpado foi o professor João. Ainda bem, que né? legal. Ainda bem, né? Porque Ainda bem, porque Oswaldo é excelente profissional. Ainda tive o prazer de voltar e trabalhar com ele, né? Sim. Pô, que legal. E Oswaldo, mas antes da anestesia, por que você escolheu medicina? Cara, eu acho que a medicina me atraiu muito intuitivamente, assim, nunca pensei muito nisso, mas na época de colégio
eu sempre me interessei por esse lado, né? Uhum. Dos assuntos que a gente tinha que estudar na escola, as coisas voltadas para a biologia, para a saúde, tá? Eram coisas que me atraíam muito mais do que as outras áreas. A área social, né, estudos sociais, geografia, não tinha muito interesse naquilo, mas as exatas, então... Pior ainda, né? Pior ainda. Mas aquilo me atraía com uma certa naturalidade. Então, quando chegou... E a minha mãe é médica, minha mãe é pediatra, tinha uma referência em casa, apesar de ter uma referência de exatos, que meu pai é engenheiro, mas aquilo, assim, me atraiu de uma forma natural, não foi, assim, tão planejado. Foi quase que intuitiva a coisa de ir para medicina. E aí, dei sorte, acho, de ter conseguido entrar no primeiro, porque às vezes você toma porrada umas duas vezes e acaba mudando de plano. Mas eu tive sorte de entrar logo e me encontrei, assim. Não pensaria em fazer outra coisa, acho, da vida. É bom demais ajudar os outros, né? Legal, muito bom. E Oswaldo, beleza. Então, como a gente já tinha conversado antes, uma grande parte do nosso público, ou se não a maioria, né, é aluno que se interessa pelo assunto, porque não é uma coisa que a gente tem na nossa prática. Então, a gente não aprende nada de anestesia, a não ser local, sim, tá? E algumas regionais na odontologia. E uma outra grande parte do nosso público é de pacientes que, querendo ou não, tem um certo receio da anestesia geral. E criou-se esse mito da anestesia geral. Então, se tu pudesse resumir para o público leigo, o que seria anestesia geral? Rapidinho, pegando o gancho dessa pergunta do Saulo, voltado para esse público de paciente leigo. Primeiro, dá o up ali do que seria a anestesia geral, mas antes, tenta meio que classificar a anestesia, os tipos de anestesia. Isso. Boa. Tá. Tentando ser... Didático, né? Que é minha profissão, né? Assim, anestesia a gente tem dois grandes grupos, né? A gente tem a anestesia geral e a gente tem as anestesias loco-regionais. Certo. A loco-regional é o dia a dia de vocês. Vocês são anestesistas sem querer, né? Inclusive fazem anestesia que nós anestesistas não somos treinados com tanta ênfase, que é a crânio-facial. Mas as loco-regionais, o que significa isso? Né? Significa que eu vou anestesiar um território específico, né, baseado num nervo. Então, aquele nervo inerva aquela determinada região que o cirurgião vai precisar trabalhar. Eu bloqueio aquele nervo com um agente anestésico para que ele não transmita mais sensação de dor. Perfeito. Ou eu faço essa anestesia de forma subcutânea, através da infiltração subcutânea. Que é uma outra modalidade de loco-regional, que é a anestesia intumescente. Então, eu tenho essas duas possibilidades loco-regionais. Então, eu vou escolher o território que eu vou trabalhar e eu vou anestesiar apenas aquele território. E dentro dessa modalidade estão lá as RACs, RAC anestesia, que é a anestesia subaracnoide, e a anestesia peridural, que eu escolho um território um pouco maior. Certo. Então, eu vou fazer uma RAC anestesia, eu estou indo de um nível da coluna, por exemplo, um nível sensitivo de L5, de L4, de L3, enfim. Dependendo do nível que eu precisar, eu posso chegar isso até T4. Eu vou escolher daquele nível para baixo, eu vou deixar bloqueado, né? Vou deixar sem transmissão de sensibilidade dolorosa, apesar de que sensibilidade tato pode ser percebida. Então, às vezes o paciente se assusta um pouco com isso. Que nem na anestesia local também. Como na anestesia local. Então, o paciente sente o peso da mão do profissional, mas não sente vou sentir dor, tá? Então, nesse momento, aquela boa e velha sedação, que é um complemento à anestesia loco-regional, é bem-vinda para que o paciente tire essas sensações desagradáveis, tire a memória daquele momento que é um pouco mais tenso, tenha um pouco mais de conforto. Quando eu preciso daí que o paciente esteja completamente anestesiado, ou seja, o corpo inteiro, e quando que eu preciso disso? Quando eu preciso, por exemplo, manipular a face. Tem como fazer uma RAC da cabeça para baixo, né? Ou quando eu tenho possibilidade de grandes manipulações de sangue, de volemias, né? Então, são cirurgias de porte maior, cirurgias que têm uma complexidade maior, que essa montanha-russa intraoperatória geraria muito desconforto para o paciente. São situações que eu preciso de anestesia geral. Cirurgias muito longas, às vezes até o paciente toleraria fazer com loco-regional, mas às vezes é tão longa que cansa a posição. Cirurgia de 8, 10 horas. São cirurgias que a anestesia geral é bem-vinda, né? Então, como que funciona isso? A ideia básica é eu desligar um switchzinho no cérebro do paciente em que ele perca a consciência. Mas não é só perder a consciência. Perder a consciência é tolerar os estímulos dolorosos, ou seja, ter
a gente chama de analgesia, né, ter controle de dor, ter controle das contrações musculares. Então, isso é abolido durante a anestesia geral, com uma medicação específica. O controle das variáveis do organismo, então pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura do corpo, tudo isso fica aos cuidados do anestesiologista. Eu uso uma expressão que eu roubei de alguém, que eu não lembro mais, de um livro de anestesia, que é um estado de total entrega fisiológica. Certo. Então o paciente está completamente entregue durante a anestesia geral ao profissional. E por isso o profissional tem que zelar por todos esses aspectos, né? Então, desde a temperatura do corpo, vocês veem a gente colocando aquela mantinha térmica, a capacidade de mobilização de sangue da periferia para não ter trombose, então você põe a bota pneumática que vai fazer esse bombeamento de sangue, a monitorização do quanto está profunda essa anestesia para que o paciente não desperte durante o ato cirúrgico. Então vocês veem a gente botando aquele aparelhozinho que é o sensor BIS, tem outros, mas um deles é o sensor BIS. O cuidado com o bloqueio neuromuscular, quando a gente usa o TOF. Então, esses aspectos todos, eles estão lá para não só dar informações para a gente de como que está o ato anestésico, né? Então, se o paciente está bem anestesiado, no sentido de não estar sentindo dor, não está tendo lembrança, não está com um bom bloqueio neuromuscular, como também se o paciente está confortável, porque ele está ali dormindo, mas ele tem a parte fisiológica dele está funcionando. Então, se ele sentir dor, vai taquicardizar, vai suar, vai subir adrenalina no organismo. Então, todos esses aspectos têm que ser zelados durante a anestesia geral. E, Oswaldo, então, se eu fosse simplificar de uma forma bem grosseira, anestesia local regional é um botãozinho que eu aperto que vai desligar uma área. E anestesia geral é um botão maior que eu aperto e puf, desliga tudo. Desliga tudo. Tá? Desliga tudo, inclusive musculatura. E como é que a gente faz para manter esse paciente respirando? Cara, acredita que o paciente já perguntou isso? Doutor, você vai me desligar. Como é que você faz para manter o paciente respirando? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Durante esse estado de entrega fisiológica, uma das coisas é respirar, né? Sim. Precisa respirar. Então a gente tem um aparelho, que é o aparelho de anestesia, que ele é um ventilador mecânico acoplado a um sistema de gases anestésicos. E, então, durante a anestesia geral, o paciente vai ser intubado, que é quando a gente passa um dispositivo de silicone através da traqueia, no caso de vocês pelo nariz até a traqueia, na maioria dos casos pela boca até a traqueia. Esse sistema é conectado ao ventilador, o ventilador fornece oxigênio na concentração que a gente desejar, que for necessária para o paciente, e gás anestésico, se for o caso de uma anestesia balanceada, que é a anestesia com anestésico inalatório. Então, durante todo o processo, o paciente está sendo ventilado mecanicamente por um ventilador mecânico, com todos os parâmetros, desde da quantidade de oxigênio que entra até a pressão lá no alvéolo dele sendo monitoradas em tempo real. Então, a cada respiração, a gente sabe qual é a pressão que está dentro do pulmão, quanto que a gente colocou de volume dentro da caixa torácica, qual a pressão da tensão muscular na caixa torácica, como que está a quantidade de CO2 que está saindo, oxigênio que está entrando, quanto de anestésico está entrando, quanto de anestésico está saindo. Então é tudo muito bem controlado. Sabe o que me veio agora na cabeça? Há uns 2 anos, 3 anos atrás, a gente passou pela pandemia. Muita gente ficou com medo e teve aquele boom de informações, muitas vezes fake news, informações distorcidas. Não deixa o paciente entubar. Sim. Tá com falta de ar, ele vai para o hospital para emergência, vão entubar e ele vai a óbito. Oswaldo, só fazendo uma conexão, eu sei que não tem nada a ver a anestesia que a gente faz em procedimentos eletivos ou até mesmo em cirurgias de urgência, de trauma e outras coisas relacionadas, mas no caso da COVID, por exemplo, para esse público leigo, a gente que não tem tanta informação, por que criou-se esse mito em relação à COVID? Então, o que tu falaste aí, tinha muita desinformação naquela época. Assim. A gente ainda não sabe tudo de COVID, né? Longe disso. Mas imagina que naquela época a gente sabia menos ainda. Então, quando a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia, uma das primeiras orientações que foram passadas porque começou na China, veio da Europa, até chegar aqui, né? Uma das primeiras orientações que se deu à época era intuba logo. Intuba com todos os cuidados para que não transmita, porque se você proteger o pulmão,
não vai contaminar as outras pessoas, os profissionais de saúde, etc, etc. Naquele momento poderia parecer lógico esse raciocínio, porque era um momento de desespero, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, como que a doença se manifestava, como que complicava, o que acontecia. A gente não sabia nem como é que ela matava, a gente veio descobrir isso depois, quase um ano depois. Então, basicamente, quando você optava por entubar todo mundo, é questão de N, né? Um determinado tanto de pessoas ia morrer. Você pega esse N e entuba todo mundo, parece que quem vai ser entubado vai morrer, né? Vai morrer, Sim. Um montante dessas pessoas não morreu. Mas aí quando você entuba, e aí é diferente da intubação de cirurgia, você pontuou bem. Quando você entuba um paciente num cenário daquele, em que as equipes estavam com medo, em que as coisas eram feitas um pouco... No escuro. Na correria, com medo, às vezes um profissional dentro da sala, porque se contaminar só vai contaminar esse, porque se contaminar mais de um é menos profissional de saúde para atender. Nem tudo era feito da melhor maneira possível, nem todo atendimento tinha o estándar de atendimento. Então eu acredito que uma parte desses óbitos talvez pudesse ter sido evitada se as coisas fossem feitas como são feitas hoje, né? Com a luz de mais conhecimento. Mas isso foi um momento ali crítico. E aí quando você cria essa atmosfera, isso reverbera para frente, né? Então as pessoas tinham medo. O que a gente sabe hoje é que as pessoas que têm medo estão certas, assim, morre menos, entubando menos. Então hoje, e aí felizmente as pessoas são inteligentes o suficiente no mundo para desenvolver estratégias para ganhar dessas grandes pandemias, e se lançou mão do catéter de alto fluxo, que era uma coisa que não se usava até então, e agora a gente está usando já para outras coisas. De tão certo que deu, porque isso você prevenir. O que é? Só para ficar claro assim, o entendimento. O que o alto fluxo faz que parece com a intubação? Eu dou pressão positiva dentro da via aérea, dentro do pulmão, e eu consigo manter o pulmão insuflado. O tubo faz isso, o cateter de alto fluxo faz isso. Com a diferença de que eu estou mantendo o paciente respirando espontaneamente, eu não tenho um tubo lá que está acumulando secreção, que está precisando ser manipulado toda hora para desobstruir. Sendo um corpo estranho. Um corpo estranho. Então, o fato de intubar longo prazo aumenta o risco de infecção. Se você evita a intubação, você evita esse risco de infecção. A infecção não do Covid, mas a infecção bacteriana que vem em cima. Então, hoje a gente sabe que usar esse artifício de não intubar ou intubar só quando realmente é necessário foi superior. Tanto que hoje o gold standard é você preservar o paciente e aí tem uns critérios para tomar essa decisão, até que o limite fisiológico dele esteja esgotado. Bom, aqui essa estratégia não funciona mais, agora eu preciso proteger e preciso entubar. Aí você faz isso. Isso preservou mais a vida. Mas vamos dar um desconto que, à luz da crise que foi, sem informação, assim, as pessoas que estavam lá na linha de frente fizeram o que elas puderam, né? Assim, o melhor que elas puderam. E muitos morreram fazendo isso, né? Verdade, morreram tentando ajudar. Legal. E Oswaldo, trazer esse pensamento para a cirurgia geral, para anestesia geral, perdão. A anestesia geral hoje é um procedimento seguro? Seguro. Hoje, você olhar o cockpit de um anestesista, parecido com tá parecido não, que tem mais botãozinho no deles, mas é próximo do cockpit de um avião, assim. A gente controla tudo. A gente controla tudo. Tudo que todas as variáveis fisiológicas são possíveis de ser controladas. Óbvio que você dimensiona o tamanho dessa monitorização para o tamanho do procedimento, né? Então, por exemplo, um procedimento de bucomaxilo que tem pouco sangramento, felizmente, que tem um risco intrínseco ao procedimento baixo. Então, a gente não precisa invadir o paciente para ver quanto de oxigênio a célula dele está consumindo. Mas numa cirurgia de transplante de pulmão, precisa. Numa cirurgia de transplante de fígado, precisa. Então, a gente tem condição de aprofundar e otimizar essa monitorização dos detalhes a nível de consumo de oxigênio, assim, nível bem detalhado, com os dispositivos que a gente tem de monitorização hemodinâmica. E aí, obviamente, que você vai adequar isso a cada situação, mas mesmo numa cirurgia como uma cirurgia de bucomaxilo, a gente está olhando lá, ao mesmo tempo, a pressão do paciente, a frequência cardíaca, o traçado de eletrocardiograma, para ver se não está tendo arritmia, se não está tendo alguma alteração de eletrólito, que parece primeiro. A gente está vendo temperatura,
a gente está vendo a saturação, a gente está vendo quanto de CO2 está sendo produzido no pulmão do paciente, a gente está vendo a pressão lá no tubo, a gente está vendo quanto de volume entra e sai do pulmão do paciente, a gente vê uma coisa que chama complacência pulmonar, que é quanto o pulmão está molinho, fácil de ventilar. A gente está vendo, cuidando da temperatura desse paciente ativamente, com uma bota, a gente está vendo o nível de profundidade da anestesia com bis, a gente está vendo o TOF. Então, assim, são 10, 12 parâmetros de monitorização sendo feitos em tempo real o tempo todo. Isso é um ponto que já melhora muito a segurança em relação à anestesia de, digamos, 30 anos atrás, em que a gente não tinha praticamente nada disso, em que a medida de pressão era feita no manguito manual. A outra coisa, a outra parte, são as medicações que hoje são muito mais seguras. Primeiro que elas são quase todas de meia-vida ultra curta. Então, você tirou do organismo, 2, 3 minutos, elas estão... já acabou o efeito, né? Então, isso permite uma anestesia muito mais justa ao tempo do procedimento. Sim. Que é diferente do passado, que você tinha anestésicos de meia-vida e duração muito longa. A gente tem anestésico que tem vai falar termo técnico, né? Farmacocinética muito mais conhecida, muito mais previsível do que era. A gente tem modelos farmacológicos, né? Então, como a gente usa umas bombinhas de infusão que a gente injeta a medicação na veia e a gente controla quanto tem de concentração na veia do paciente em tempo real. Os modelos que a gente usa para fazer isso hoje são muito superiores. Lá atrás nem tinha, fazia no gota a gota e vendo quanto estava a pressão do paciente. Então, quando você alia monitorização com alta tecnologia a fármacos muito mais seguros, muito mais fáceis, entre aspas, de serem manejados, e você alia isso a conhecimento técnico de quem está fazendo o procedimento, você tem muita segurança. Então, a incidência de mortalidade ligada ao procedimento é baixíssima. Certo. É baixíssima. Então, a gente sempre, o risco está no paciente, não Perfeito. Na técnica. Isso é importante a gente falar. E a gente tem meios de identificar isso no paciente. Por exemplo, a consulta pré-anestésica. Justamente. Né? Todo paciente que vai fazer cirurgias sob anestesia geral... Independente da cirurgia. A gente costuma pedir uma avaliação pré-anestésica. Que acredito que é o momento onde você tem de perguntar para ele, cara, o que você tem? Você tem algum problema de saúde? Você toma algum remédio? Justamente para tentar pegar alguns pontos que possam... Antecipar risco, isso. A ideia da consulta pré-anestésica, primeiro é dar uma oportunidade de conhecer o vilão anestesista, né? Porque o povo tem medo da gente. É você conhecer, de personificar um pouco esse personagem que é o anestesista que vai aparecer lá no dia da cirurgia, que vai botar para dormir e eu só vou ver ele depois. A consulta pré-anestésica dá um pouco mais de proximidade do paciente ao profissional. Até humaniza um pouquinho mais, né? Humaniza, dá a oportunidade de quebrar um pouco esse gelo e dá a oportunidade do paciente tirar as dúvidas dele. Sim. Mas mais importante até do que isso é muito importante, mas mais importante do que isso é a gente conseguir antecipar risco. Então, eu saber quais doenças eventualmente esse paciente tem, algumas características físicas dele, por exemplo, uma intubação difícil, um nariz pequeno, no caso da um cara muito classe 2, um retrognata que pode me dar trabalho na hora de fazer intubação. Um paciente com sobrepeso. Um paciente está vindo da buco, será que é uma DTM grave, que pode luxar na hora da manipulação de via aérea? Então, a antecipação de risco permite que a gente, de forma mais ponderada, planeje. Então, permite planejamento. Assim como na cirurgia tem 2, 3, 4 consultas de planejamento, na anestesia você tem esse momento de planejamento que você vai dividir esse planejamento com o paciente. A grande contraindicação a qualquer procedimento anestésico é o paciente não querer fazer o procedimento. Então, especialmente anestesia geral, as pessoas têm, mas será que pode tomar anestesia geral? Anestesia geral, a única contraindicação é o paciente não querer usar, não querer tomar anestesia geral. É a anestesia para situações mais graves. Certo. É a anestesia para situações mais críticas. Então, você já não aguenta anestesia. Não, você vai dimensionar a anestesia geral para a situação que o paciente está. Mas a consulta pré-anestésica tem esse valor de permitir esse planejamento junto com o paciente e que o paciente faça parte dessa tomada de decisão de como vai ser o anestesia. Eu tenho uma dúvida que é até de um paciente que me perguntou uma vez, que eu lembrei agora. A gente estava conversando antes, né, de dúvidas de pacientes. E uma vez um paciente me falou que ele era alérgico a vários medicamentos, inclusive anestesia local. E aí ele perguntou, será que eu posso fazer anestesia geral? Pode.
Não tem, não. A única contraindicação à anestesia geral é o paciente não querer receber anestesia geral. É só lembrar, o cara que vai fazer o transplante de pulmão, anestesia geral. O cara que vai fazer o transplante de coração, anestesia geral. O cara Os casos mais graves... O cara que se estripolou aí num acidente de carro, tá gravíssimo, à beira da morte, anestesia geral. Agora, a anestesia geral vai ser dimensionada para a necessidade e para o nível de complexidade que o paciente traz, né? E, ao mesmo tempo, a monitorização para conseguir fazer com que essa anestesia seja segura. Legal. Saindo um pouquinho da anestesia geral. Antes da anestesia geral, a gente tem a possibilidade de fazer uma sedação. Claro que tem as indicações, de acordo com os procedimentos. Dentro da bucomaxila, a gente tem alguns, né? Qual é o limite ali entre a sedação e a anestesia geral? É difícil. É difícil. Algumas coisas são óbvias, né? Então, quando você tem estímulo cirúrgico intenso demais e que você não consegue controlar esse estímulo cirúrgico com um bloqueio regional, você tem que ir para anestesia geral. E o que é um estímulo muito intenso? Porque quebrar osso é um estímulo muito intenso. Então, por exemplo, vocês abaixam órbita, né? Será que um paciente toleraria aquilo só com um bloqueiozinho? Talvez não. E outra, faz reflexo de bradicardia, aquilo dá náusea, dá mal-estar. Será que o paciente toleraria aquilo? Então, é sempre essa ponderação de até onde vai o estímulo, até onde vai a capacidade da minha anestesia regional segurar. Porque a sedação, o propósito dela não é dar a analgesia para o procedimento. Isso é importante. Ela é ansiólise, né? Então você tirar a ansiedade, é dar sono, para que o paciente durma durante aquele procedimento. Então, na cabeça dele, aquele período desaparece, né? Da amnésia anterógrada, ou seja, fazer com que ele perca a lembrança daquele momento que é um momento estressante, mesmo que eventualmente durante o ato ali, acorda um pouquinho, sente um pouquinho, não vai lembrar. E a gente, obviamente, acrescenta fármacos que são analgésicos para potencializar o que está sendo feito de anestesia local. Mas a anestesia é local. Ou loco-regional. Perfeito. Então, assim, a ponderação será que minha anestesia loco-regional será capaz de tirar toda a sensibilidade de dor e o que vem acompanhado disso? É onde a gente decide se dá para fazer ou não dá para fazer com sedação. Por exemplo, tirar dente, né? Tirar dente dá para fazer com bloqueio, não dá? Dá. O dentista faz isso todos os dias no consultório. Mas não tem aquelas situações em que são tecnicamente mais complicadas. Vai fraturar osso, etc, etc. Que acabam indo para o centro cirúrgico fazer com anestesia geral. Então, assim, daria para fazer com bloqueio? Daria, mas será que seria conveniente fazer com bloqueio e sedação? Então, assim, é sempre uma ponderação. Eu ouvi muito dos meus chefes na residência que assim, a sedação é uma arte. Então, assim, nem tudo vai dar para você fazer com aquilo. Então, às vezes é melhor não forçar, né? Entendi. Então eu acho que a gente já desmistificou aqui 2 pontos. O primeiro ponto, a anestesia geral é segura. Segundo ponto, é para todo mundo? É para todo mundo. Basta o cara não querer fazer anestesia geral, que ele não está indicado para fazer anestesia geral. Vamos tentar desmistificar um terceiro ponto, Oswaldo, que isso é uma coisa que eu encontro muito no consultório. Queda de cabelo. É uma realidade? É mito? De fato, o que acontece? Vamos lá. A gente também recebe muito essa pergunta no consultório. Queda de cabelo tem muitos motivos, né? Muitas razões. Uma das razões de queda de cabelo é estresse. Sim. Estresse está relacionado com ato cirúrgico? Tá, né? A tensão do paciente chegar até a cirurgia. O ato cirúrgico em si gera estresse. Mesmo com o paciente anestesiado, gera estresse. E até o pós. O pós gera estresse. Sim. Mudança alimentar, pré e pós. Então, assim, tem muitas variáveis que implicam. O que a literatura médica diz pra gente? E a gente teve que levantar isso há não muito tempo atrás, porque houve esse questionamento no hospital por parte de uma paciente, e o dela foi uma coisa muito específica que eu já tocar no assunto. Então, a gente teve que levantar essa... Sentar e estudar. Teve que levantar essa história porque a gente tinha que formalizar uma resposta. A literatura médica o que a gente tem de forma clara não há associação entre a técnica anestésica e a queda de cabelo. O ato em si da anestesia. Não há associação entre os fármacos usados em anestesia geral e a queda de cabelo. Porém, é possível que o paciente, passando todos esses fatores de risco, né, estresse, etc, etc, e ele tenha uma predisposição à queda de cabelo por N razões
tem a queda de Até cabelo. alteração de sono pode causar queda de cabelo. O que a literatura também mostra pra gente? Que quando há essa situação, quando há queda de cabelo relacionada, não associada, mas relacionada ao ato operatório, que isso costuma ser autolimitado e varia de 3 a 6 meses. Certo. Normalmente é uma alteraçãozinha lá no folículo e tal, e depois volta ao normal. Aí tem a situação da moça, da paciente que demandou a explicação. Foi uma cirurgia plástica de mais de 12 horas. Né? Ela estava com um pudinzinho de silicone para proteger mas onde o pudinzinho estava encostado, ela tinha a predisposição dela. Onde estava encostado o pudim, fez pressão. Onde fez pressão, caiu o cabelo. Alopecia mesmo. Perfeito. Localizada. Essa é localizada por pressão. Uhum. Que é, por exemplo, uma das coisas que a gente tem preocupação em cirurgias muito longas, por exemplo, de vocês nas ortognáticas muito complexas e tal, na de vocês não dá muito, e a vantagem é que vocês mexem muito a cabeça, então protege, mas nas plásticas que são mais longas, nas cirurgias ortopédicas mais longas, cirurgia cardíaca mais longa, a gente mobiliza a cabeça do paciente durante o ato para não ficar sempre em cima do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Então, a cada 2, 3 horas a gente Muda muda a posição da cabeça de lugar para que isso não. Então, não me aconteça. corrija se eu estiver errado. Necessita ter uma predisposição individual daquela pessoa. É. E isso tudo vai estar associado ao estresse que a cirurgia naturalmente vai causar. Vai causar. E na cirurgia ortognática, o pós-operatório causa uma certa restrição alimentar. Sim. Então não dá para chegar e falar assim, ó, foi anestesia geral que causou isso. Não. Eu costumo brincar que é uma xícara. A gente vai enchendo a xícara com diversos fatores até essa xícara extrapolar. Né? Então não tem como encontrar um culpado para isso. É quando tá falando assim, o risco normalmente está no paciente. Sim. E não no fármaco, no ato. No ato anestésico. Ótimo. Mas o que a literatura traz é isso. Não há uma associação entre nem o fármaco e nem a técnica e queda de cabelo. O que tem é o paciente tem predisposição e só está vivendo um momento de estresse cirúrgico ali, né? Legal. Não tem muito para onde fugir. Bora falar um pouquinho de dor? Vamos? Né? Quanto tempo a gente já tem? Acho que ainda tem um tempinho ainda. Ainda temos uns 20 minutos? Tem. Mais ou menos isso. Tá bom. Cara, antes de falar de dor, Oswaldo é o teu guru é o João Batista. João, né? Oswaldo é o meu. Toda vez que eu tenho alguma coisa assim, um caso diferente, Oswaldo. Um dia desse eu estava estudando sobre... Te mandei um áudio sobre cefaleia induzida por medicamentos, né? E eu tive um entendimento daquilo. Aí eu falei, cara, eu só vou tirar uma dúvida com o Oswaldo. Oswaldo virou de cabeça pra baixo. Eu não entendi, foi nada. Eu fiz pra complicar ao invés de... Eu não tinha entendido, era nada. E depois, se ele entendeu, eu voltei a ler o capítulo. Eu falei, cara, entendi de uma forma totalmente diferente. Interessante. Então é um cara que eu me espelho muito. Então, Oswaldo, vamos começar explicando algumas coisinhas, né? Primeira coisa, você trabalha no centro cirúrgico. Uhum. Você é médico anestesista. Você tem algum tipo de trabalho relacionado à parte ambulatorial? Eu faço um ambulatório de dor, um ambulatório acadêmico, que é lá no Selva, Uhum. né? Lá tem uma clínica escola que é muito boa, por sinal, tem muita especialidade que atende a comunidade sem cobrar, né? Sim. Então dá a oportunidade de... eu não sei se vocês sabem disso, mas assim, no estado, a gente só tem, para dor não oncológica, a gente só tem 3 ambulatórios. Que atendem, né? Então tem o ambulatório da Casa da Dor. Eu falo mas lá são acho que 3 ou 4 dias, que é Tiago e João Batista que atendem. Sim. Mas o Dutra atende um volume gigantesco, assim, 6 meses de espera. Tem um ambulatório que é meio porta fechada, que é o do Carlos Macieira, e tem o do Selma. Então, assim, são poucas opções, mas a gente tem lá um ambulatório que atende. A gente atende uma demanda meio grande, assim, do pessoal da neurocirurgia, porque eles sabem que eu tô lá, né? O pessoal da neurocirurgia manda muito paciente, o pessoal da urologia manda muito paciente. É um ambulatório que a gente consegue não só fazer a parte ambulatorial, mas faz bloqueio também, né? Faz os procedimentos intervencionistas de dor lá. Então, a gente tem uma estrutura mínima que permite fazer algumas coisas e tudo, assim, free, né? Para os pacientes. Legal, cara. Tem um ultrassomzinho lá, fazendo bastante coisa. E tem o consultório privado, que é no período da tarde, né? Eu atualmente estou na minha segunda-feira de tratador. E aí os pacientes internados do hospital que a gente presta esse atendimento também, né? Tá. Fala aí, Saulo, o que tu ia perguntando? Se tu pudesse definir a dor, como tu definiria o que é dor? A IASP faz isso pra gente, né? Faz, né? Fizeram comigo lá no camp. Só que eu não falava nada espanhol, cara.
Falando, porque a definição é enrolada, mas falando de um ponto de vista mais objetivo, dor é uma experiência, né? Então, a gente que estuda saúde, a gente tende a confundir um pouco o que é dor do que é nocicepção. Uhum. O que é essa palavra bonita, né? É a resposta fisiológica a um insulto, um estímulo que machuca. Então, o cérebro é informado disso e essa resposta fisiológica a gente dá o nome de dor. E isso tem um monte de repercussão fisiológica junto, né? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, etc. Dor é muito mais do que isso. Aí tem aquela velha da cebola, né? Descascar as camadas da cebola. Dor é o fim de toda uma experiência que envolve desde a nocicepção, mas também como isso impacta na vida de quem sente. Então, as experiências que são envolvidas, a memória afetiva que é envolvida, o impacto que traz na qualidade de vida, na capacidade laboral, na capacidade financeira, nas inter-relações pessoais. E quando a gente extrapola isso para dor crônica, isso toma uma proporção muito maior. Isso vira uma coisa muito maior. Na dor aguda, felizmente, é autolimitado, é curto período, então por mais que gere uma resposta afetiva negativa, ela é curta também. Mas quando você tem mais de 3 meses vivendo aqueles sentimentos negativos decorrentes do estímulo doloroso, aí a coisa muda, aí muda o jogo. Então você tem uma experiência muito mais dominadora, muito mais que acaba se tornando central na vida de quem passa a ser uma doença. Passa a ser uma doença. Felizmente vai finalmente virar doença no CID-11. Né? E pior, quando o paciente sente o estímulo doloroso de algo que teoricamente não era para ele sentir dor. Sim. Isso acontece mesmo. Então Saulo aí é craque nisso, sensibilização central. Justamente. Então, o estímulo já acabou. Olha para a pele, olha para o osso, olha para a ATM, né? E não tem lesão, mas tem dor. Como explica, né? E isso, Oswaldo, é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade de falar para o paciente. Na verdade, de me tornar entendido pelo paciente. Porque muitos pacientes e profissionais sempre tentam encontrar uma relação de causa e efeito. Você precisa ter um achado em algum exame para falar, tua dor vem daqui. Isso acaba educando de uma forma negativa a cabeça do paciente. Então já cansei de chegar paciente lá no consultório com deslocamento do disco, o que é hoje visto como uma variação do normal em algumas situações, que tem uma dor de característica puramente miogênica, uma dor miofacial. Muscular. Claro, assim, eu aperto o ponto gatilho, bloque, e ele fala, dói aqui, ou seja, uma dor com referência. Mas o cara viu que o disco tá deslocado, então e acha que o problema é no disco. Mas isso é um defeito, entre aspas, né? Mas é o que tá falando, a gente olhar nocicepção e achar que nocicepção é sempre a mesma coisa que dor. Não é bem assim. Então aí você tem às vezes uma consequência de algo que estava lá atrás, que está se manifestando agora como uma síndrome miofascial, e na verdade o que gerou aquela tensão muscular já foi. Sim. Né? Já foi. Ou não, às vezes é só um desequilíbrio ali no mastigatório que está gerando tensão ali. Às vezes não é, às vezes o cara está desempregado. Sim, justamente. Está gerando tensão ali e você está procurando doença. O contexto biopsicossocial dele, né, do indivíduo. E isso causa uma preocupação no sentido de você submeter ao paciente a procedimentos invasivos, caros e invasivos que não vão trazer memória nenhuma. Não vão tratar o paciente. Né? Não trazer melhora, né? Não trata. Isso, infelizmente, assim, é a rotina da minha vida, né? Porque a especialidade de dor é uma especialidade que ela não é do paciente, ela é dos colegas, né? Então, os colegas é que precisam da gente, é que demandam a gente, né? O paciente nunca me procura, assim, tipo, senti dor hoje, eu vou lá, não funciona assim. É indicado, é referenciado. Quando o profissional sente que chegou ali no limite e tal, e pede uma força. Mas, em função disso, vai ser muita complicação, né? E às vezes, quando você olha para trás na vida daquele paciente, você encontra, às vezes, esses momentos. Aqui podia não ter intervido. Aqui podia ter seguido um caminho diferente. Ou aqui podia ter intervido de outra forma. Menos, né?
menos invasivo. Tipo, vou fazer um ortognático ou vou fazer uma infiltração com ácido hialurônico? Sim. Né? Perfeito. Às vezes a gente, olhando para trás na vida do paciente, a gente encontra ali, pô, aqui podia ter sido menos agressivo, menos invasivo. Mas quem faz com o intuito de ajudar. Sim. Então, a nossa profissão é meio ingrata por isso, porque quem olha depois sempre tem a melhor ideia, né? Sim. Então, como meu pai chama, né? Meu pai é engenheiro de obra pronta, né? Você olhou, depois de estar pronta, você dá opinião fácil. fácil Julgar depois que você viu que alguém já encarou. Mas quem faz sempre com o intuito de ajudar. E a nossa profissão tem essa coisa, né? Nós somos profissão de meio. A nossa grande obrigação é tentar oferecer, dentro da luz do conhecimento científico, o melhor possível, mas nem sempre o resultado vai ser aquele que a gente está propondo. Infelizmente, vão haver variações de resultado. E aí, depois, quem pega depois, para apontar o dedo, fica fácil, né? Mais fácil. Não deveria ter feito isso, né? E, Oswaldo, em relação à dor, então tu já definiste que dor aguda é aquela dor mais pontual, né? E a dor crônica é aquela dor que se perpetua por mais tempo, né? Se eu tenho um entendimento que essas dores são diferentes, você concorda que os tratamentos também são diferentes, né? Hoje, eu vou te fazer uma pergunta muito genérica assim, mas tenta responder de uma forma bem simples. O que você usa no seu arsenal terapêutico para controlar o paciente com dor crônica? Porque muitos pacientes procuram cirurgia, procuram intervenção. E às vezes a gente sabe que não é esse o caminho. O que você usa hoje? Não dá para apontar uma coisa, né? Eu converso, eu tenho um papo com o paciente quando chega nessa hora do tratamento, que é tentando dar um recurso visual para ele entender qual é o plano, né? Então eu sempre brinco que o tratamento é uma laje que precisa de 3 pilares para apoiar. Né? E quais são esses 3 pilares? É o remédio, certo, que eventualmente vai precisar, ou a intervenção, que eventualmente vai ser preciso. Mas dentro da dor crônica eu preciso de reabilitação, perfeito, seja qual for a natureza, desde bulgo, vai precisar do fisioterapeuta, até coluna, etc, etc. Então, a reabilitação que pode passar por várias coisas, né? Terapia ocupacional, fisioterapia e cabeça, tratar a cabeça. Perfeito, cara. Então, se um desses pilares não tiver bem sólido, esse tratamento vai falhar. Então, assim, independente de que composição de medicamento vai entrar ou de que intervenção vai ser proposta ali para o paciente, precisa ter as outras coisas. Eu preciso... Porque, de novo, em geral, quando chega para mim, chega um paciente complicado. Normalmente tem um desbalanço muscular, e aí, seja qual for a natureza da dor, vai ter um componente miofacial importante associado, vai ter ansiedade, vai ter depressão, vai ter um período de frustração longo, gerando sintomas negativos, psíquicos. Às vezes pega o paciente em franca depressão mesmo, pacientes que têm ideação suicida, que têm vontade de tirar a vida, que não aguentam mais. Então, se não tivesse esse tripézinho, o tratamento não vai. E aí, quando a gente pensa em medicação especificamente, aí trabalha com modulação de dor. E aí eu aproveito a oportunidade para lembrar que opioide não é tratamento de dor crônica. Perfeito, cara. Isso mesmo. Opioide, a gente está importando uma crise que não é nossa, que é uma crise do hemisfério norte, mas a gente está começando a ter sinais aqui em São Luís, não é São Paulo, aqui em São Luís, de um abuso de opioide por parte de pacientes com dor crônica, e a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós estamos prescrevendo para esses pacientes nas emergências, e estamos sendo coniventes, nós, as instituições hospitalares, as UPAs, etc. Nós estamos sendo coniventes com esse problema, e a gente tem que tomar cuidado, porque é um problema que a gente não quer comprar para cá. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, Canadá, etc. Não vale a pena a gente copiar esse mal feito aí. Vamos olhar para eles e aprender, e vamos modular a dor do jeito certo. Perfeito, cara. Muito bom. Perfeito. Em relação à abordagem da dor crônica, né? Então, vamos lá. Então, já decidimos. Já falamos de dor aguda, já falamos de dor crônica. Tu já deu um ensejo um pouquinho sobre sensibilização central, né? E eu costumo brincar com alguns pacientes, né? Eu costumo dar um exemplo do interruptor, né? Então, imagina que
E essa é a forma que eu encontrei de falar assim, ó, nem sempre tua dor vai ter uma causa. Então, eu falo que a ATM é um interruptor. Toda vez que eu ligo esse interruptor, o cérebro acende. Dói aqui, o cérebro acende, responde. Só que imagina que eu estou ligando esse interruptor há 3 meses. Tac, toque, 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 toque. O cérebro está acendendo, piscando, acendendo, piscando. Vai chegar um momento que esse interruptor vai parar de funcionar, talvez por uma terapia local que eu fiz, uma infiltração, uma liberação miofascial, uma fisioterapia, mas o cérebro ele está aceso. E aí, não adianta a gente fazer só terapias periféricas, porque se o cérebro está aceso, e me corrija se eu estiver errado, tá? Porque aqui você pode me puxar a orelha, que para mim vai ser um aprendizado. A gente precisa desligar aquele cérebro. E para desligar, a gente precisa entrar com medicações que fogem um pouquinho, pelo menos na odontologia, do nosso rol de prescrição. Sim. Que são aquelas medicações que atuam na recaptação da noradrenalina, da serotonina, os estabilizadores na membrana neuronal, como o anticonvulsivante. Né? Nesse contexto, eu tenho uma certa dificuldade em prescrever para esses pacientes, porque toda vez que eu prescrevo, a primeira coisa que ele vai ver é a bula. E a bula vem antidepressiva. E a primeira pergunta que o paciente me faz é: doutor, o senhor está achando que eu tô... Já me perguntaram isso. O senhor está achando que eu tô doido? O senhor está me passando remédio para controle de ansiedade e depressão? Então, como tu lida com isso? Como tu fala para o teu paciente? Isso vai muito na parte de educação em dor também, que é extremamente importante, né? Mas como tu fala para o teu paciente que não é isso? Como tu introduz essa medicação? Paciente de eixo 2. E eu ainda vou dizer mais, para piorar a pergunta. E esses pacientes, eles já fazem algum tipo de tratamento psiquiátrico? Já tomam uma fluoxetina? Já tomam... 80% do que eu atendo. Cara, educação. É ensinar o paciente. Isso é uma coisa que lá no Pain Camp, né, eles martelaram muito isso. E na formação inteira, desde João... Tá. João, é por isso que eu sempre me espelhei nele. Mesmo no público, mesmo com 30 pacientes para atender, sempre parou para conversar com o paciente e explicar as coisas. E eu trago isso para minha prática e eu perco, entre aspas, né? Porque você não perde tempo quando você conversa com o seu paciente. Você investe. Mas eu uso boa parte do tempo para educar, para explicar exatamente o que está acontecendo, exatamente por que cada medicação dessa está entrando. Onde que eu estou esperando que ela haja, como que eu estou esperando que ela haja, o que eu estou esperando de problema, o que ele vai sentir de bom, de ruim, em quanto tempo esse bom vai aparecer, em quanto tempo esse ruim vai aparecer. Em geral, e aí bem usando a expressão mesmo, em geral, porque a gente nunca tem 100% de nada, né, em medicina. Mas, em geral, eu tenho uma boa aderência ao tratamento, uma vez que eu explico o que está acontecendo. Perfeito. Óbvio que tem os pacientes que não toleram e que você fala, você depois pergunta, tá entendendo? Me explica aí o que você entendeu. E ainda assim, na consulta seguinte, não entendeu nada, né? Especialmente quando a gente atende a população que tem menos nível de instrução, às vezes é difícil deles compreenderem tudo isso, né? De abstrair tanta informação. Mas, via de regra, assim, o racional é educar o paciente. Então, eu divido o tratamento com o paciente. Eu não costumo, assim, prescrever, entregar, compra isso aqui, toma. Não, isso aqui é para isso, por isso, precisa fazer isso. Mais ou menos a analogia que você usou, isso aqui vai agir aqui para desligar essa lâmpada, que não é para ficar acesa. Não é analgésico, não vai tomar e a dor vai melhorar, porque não é analgésico. Normalmente é de uso contínuo, né? Vai precisar usar de 3 a 6 meses, talvez fique mais tempo, talvez fique a vida toda. A gente só vai saber tratando. É uma tentativa. Pode ser que não dê certo. Pode ser que tenha que trocar por outro. Perfeito. E normalmente quando há essa negociação, quando você inclui o doente no tratamento, isso melhora. Essa relação melhora. E também tem o fato de que quando o cara está me procurando, ele já está esperando que vai tomar um negócio diferente. Sim. Que talvez a realidade do dentista seja diferente, do bucomaxilo seja diferente. O cara não espera ir no dentista tomar um antidepressivo, né? Então, tem esse viés aí também que facilita. Então, quando o cara chega no meu consultório, como eu falei, normalmente não é o paciente que me procura, é o colega que me procura, né? É o colega que manda o paciente. Já sabe que vai vir um negócio diferente. Então, tem esse viés que facilita. E, Oswaldo, eu te fazer uma pergunta polêmica agora. E você não precisa ser politicamente correto, tá? Ele tem a opção de não responder também? Não tem. Cara, como tu vê
Ai, meu Deus. a formação dos teus colegas de profissão, não falo anestesista, falo dos médicos em geral, em relação ao gerenciamento de dor? Melhor do que há 15 anos. Por que eu te digo isso? Quando eu fiz faculdade, João era um dos poucos, a UFMA era uma das poucas faculdades no Brasil que tinha dor no currículo. Legal. E eu te digo isso de carteirinha porque, à época, a gente estudou isso, né? E a gente pegou currículos de vários lugares da América Latina para publicar. Isso até é trabalho publicado. A educação em dor é ruim no mundo inteiro. No mundo inteiro. A Alemanha fez um investimento gigantesco na mudança curricular deles para incluir dor. Os Estados Unidos ensina muito mal dor. México ensina muito mal dor. A América Latina ensina até melhor do que a maioria dos lugares. Você pega Colômbia, Argentina, você tem muito mais do que na maioria dos lugares. Mas isso hoje é melhor do que há 15 anos atrás, não tenha dúvida. Que é melhor do que há 20 anos atrás. Então é progressivo. Hoje você tem, por exemplo, nas duas maiores faculdades da nossa região, né, do SEUMA e UFMA, você tem ensino formal de dor no currículo. Já as duas têm um ambulatório específico com um especialista ensinando. Então, não dá para dizer que não é um avanço. Legal, cara. Dá para melhorar? Muito dá para melhorar. Avanço. Mas hoje se você olha para a nossa realidade aqui, que é um mundinho pequeno, mas hoje você tem um bucomaxilo que tem área de atuação em dor, você tem neurocirurgiões que trabalham com dor, você tem ortopedistas que enfermeiros que trabalham com dor. Enfermeiros que trabalham na dor. Fisioterapeutas. Então, a fisioterapia do SEUMA é fantástica em relação a isso. Então, hoje você tem um pool de profissionais muito maior à disposição dos pacientes. Podia ser melhor? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente faz um esforço hercúleo lá na universidade para tentar assim, achar espaço no currículo, na carga horária que é gigantesca, para que os alunos tenham formação em dor. Então, todo ano eu tenho lá a minha aulinha de fisiopatologia de dor, de tratamento de dor. Eles passam no ambulatório. O ambulatório de dor, ele é casado com a neurologia, então eles passam na neurologia, vem o exame físico, etc., e vem para o ambulatório para ver os pacientes na prática. Na UFMA, a mesma coisa. A UFMA tem uma disciplina combinada, né? Anestesia, dor e cuidado paliativo. Que tem uma equipe de professores bacana. Então, assim, tá melhor. Dá para melhorar? Ou se dá para melhorar. Dá para melhorar em todas as áreas. A gente precisa de mais bucomaxilos que tenham um olhar para esse lado, que não estejam só pensando no procedimento e esquecendo que tem um paciente que vai ter as consequências ali. A mesma coisa na ortopedia, na neurocirurgia, na anestesia. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta polêmica, acho que... Não foi tão polêmica, não. E sai bem, né? Muito bem. Muito bem. Cara, Julinho, nós temos... Cara, te falei, passar muito rápido. Faltam 3 minutos, cara. Foi, assim, um podcast, assim, que eu aprendi muito, viu? Foi muito sensacional, sempre cara. Aprendizado, né, cara? Sempre, cara. Falar de dor é um universo assim, que a gente... E foi muito esclarecedor também, porque assim, é algo, anestesiologia, sedação, dor, confunde muito, tanto o paciente quanto o nosso público também, que muitos alunos da graduação acompanham a gente. Isso é uma coisa que acho que precisava ter um olhar diferente na formação do bucomaxilo, como é na cirurgia geral, na medicina, como passar na anestesia, né? Sim. Passar na anestesia, ver o que está sendo feito, entender ter os porquês, melhor. né? Entender o porquê da gente fazer lá o ácido anexâmico, o porquê de fazer o corticoide na hora que faz, o anti-inflamatório na hora que faz. Perfeito. Entendeu? Assim, esses porquês fazem diferença para você entender o que está acontecendo com o seu paciente. Né? Perfeito. Justamente. Julinho, considerações finais? 3 minutos. Cara, só agradecer ao Osvaldo pela presença, relembrar todo mundo que está assistindo, não deixe de curtir, comentar. Depois diga aí o que vocês acharam do professor Dr. Osvaldo, né? E, Osvaldo, muito obrigado mesmo, meu amigo. Foi sensacional. A gente já conhecia você, né? Então, a gente só quis expor realmente como você é como pessoa e profissional, né? Então, muito obrigado mesmo, meu amigo. Eu que agradeço. Osvaldo, eu também queria te agradecer, né, pelo ser humano que você é, né? Você é um parceirão, né? Obrigado por todos os ensinamentos. Toda vez que eu mando mensagem, cara, imediatamente o Osvaldo responde, né? Queria também fazer um agradecimento pelos nossos pacientes,
porque dá pra ver que vocês lá têm um cuidado muito diferente. É verdade. Cuidado esse, e aí não tenho vínculo com nenhum hospital, tá? Mas o cuidado que a anestesia, que o grupo de vocês tem, eu não vejo em absolutamente nenhum outro hospital aqui. Por isso que quando o meu paciente pergunta, Saulo, onde tu opera? Para mim é uma escolha bem clara, né? Eu me sinto muito seguro em saber que eu sou cercado de pessoas competentes. Eu falei isso quando a gente montou a nossa equipe, né? Que é você, o Maurício e o Alisson. E de um corpo de anestesista também muito competente. Porque, cara, é o cara que vai segurar o pepino quando complicar. Entendeu? Então, eu me sinto muito seguro, né? Eu nunca me esqueci daquele procedimento que a gente fez lá na UDI, que acabou o procedimento. O Oswaldo chegou para mim e falou assim, cara, tá torto. Ele anestesiou o paciente e a gente voltou para a cirurgia. Então, isso mostra que, tipo assim, o cara não tá preocupado só com a anestesia em si. Só com o trabalho mas ele dele. Tá preocupado com o bem-estar do paciente. Perfeito. Então, isso para mim, aquele episódio foi um divisor de águas muito grande Legal. na minha vida profissional, né? E outro divisor de águas também foi a cartinha que tu fizeste lá pro PenCamp, que quando eu voltei dali, cara, eu voltei com uma cabeça totalmente diferente. Eu saí de um cara com filosofia mecanicista que era dente causa isso, dente causa assado, e voltei com que o cérebro, o sistema nervoso central é o que coordena tudo, né? Então, obrigado novamente, obrigado pelo cuidado com os nossos pacientes. E é isso, cara. Manda uma mensagenzinha aí, um minutinho. Antes, fala logo o teu Instagram. Instagram, @dr Saulo de Matos. O meu é @dr.julio_cs_oliveira. Considerações finais, palavra final, Oswaldo. Primeiro dizer que esse arroba aí é pesado. Gente, eu queria agradecer vocês o convite, a oportunidade. A recíproca é mais que verdadeira. Eu gosto demais do grupo de vocês. Vocês são pessoas... assim, a gente se relaciona num ambiente muito tenso, né? Um ambiente que é difícil. E trabalhar com pessoas que conseguem tornar esse ambiente difícil leve é muito melhor. E assim é o trabalho com vocês, assim como é com o Paulinho, com o Luiz, né? Vocês são pessoas que, antes de bons profissionais, são boas pessoas, de bom caráter, humanas, que estão lá prestando um serviço para o paciente, mas verdadeiramente preocupadas com aquele paciente, com o que vai acontecer com ele, com como vai ser o futuro dele daqui a alguns anos. Isso é difícil, tem sido cada vez mais difícil, a coisa está ficando muito mercantilista. Então é legal conviver, trabalhar com pessoas que tornam esse trabalho difícil nosso de centro cirúrgico num ambiente positivo, com frutos positivos sempre, com um ambiente leve, divertido. Então, para mim, trabalhar com a equipe de vocês é muito gratificante. Não à toa, eu estou sempre junto com vocês lá quando tem as cirurgias. A gente sempre tenta, né? Não deixa os outros descobrirem, mas, cara, bota mostrar. Mas é muito gostoso trabalhar com pessoas que você tem uma afinidade, você tem uma boa relação. Então, para mim, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E sempre que precisar, estamos aí para ajudar. Tem Instagram? Tenho só privado. O Instagram é o pessoal dele. Mas e o da banda? De novo. A banda é @Netflix _ The Band. Pra vocês conhecerem esse outro cara, lado vale aí muito do, a pena, do vale muito Legal. a pena conhecer. A banda é muito boa. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Oswaldo. Show de bola, meu amigo. Vamos fazer uma foto. Bora. Não fizemos um vídeo, não fizemos nada. Isabela...